Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje recebendo uma amiga numeróloga e terapêutica holística, muito conhecida na Serra Gaúcha. Eu acho que é a mais famosa da Serra, ela é humilde e diz que não é. Estamos aqui com Tânia Lima mais uma vez. Tânia, obrigado pela tua presença. De novo, você fazendo arte, Claudinho. Nenhuma, apenas do coração. Obrigado pela tua presença. Quero te dizer que o programa anterior foi um sucesso. As pessoas interagiram muito. Foi bem legal. Muito legal. Tu passou muitos conhecimentos. E por isso que tu é famosa, porque tu traz conhecimentos. Tu desperta a gente para alguma coisa, né? Para muitas coisas. Sim, hoje eu digo que é o meu carro-chefe, né? É despertar. É a tal da consciência, né? E o que é isso, despertar? É acordar? Pois é, né? Tá assim uma moda, né? Esse tal do despertar da consciência. Mas as pessoas querem despertar, mas será que elas já acordaram? Não sei, acho que não. Faz uma experiência, Graciela. Você está dormindo. E chega alguém e te acorda. Como é que você fica? Assustado. Ou brabo. Puto da vida, né? Como eu digo. Com certeza. Então, justamente quando você acorda normalmente por uma dor, por um sofrimento, por uma perda, pela falta, pela necessidade. E você fica assustado ou você fica muito bravo. Então, todo acordar é dolorido. Torna-se sofrimento quando a pessoa não tem o entendimento daquela dor. E também não tem a aceitação. Quando você começa a aceitar a dor e começar a entender, o sofrimento suaviza e a dor continua. E aí é que você vai buscar o despertar. Então você acorda assustado, daí você se vê onde você está. Às vezes, principalmente quando a gente viaja, né? Que a gente acorda assim, não sabe onde está. Não tem a referência de onde está. Porque você está no condicionamento de acordar sempre na tua casa, no teu quarto, né? Na área de conforto. Isso. Você está na zona de conforto. Então você até acorda todo dia, levanta, vai fazer suas coisas. Mas quando você está numa viagem, na busca, inclusive, do desconhecido, quando você acorda, você se assusta. Então todo o que está oculto e que é revelado, e tudo aquilo que você não conhece, que você não tem o controle, que é o tal do pânico que está dando em muitas pessoas, é justamente isso. Você acordou, mas você não está desperto para aquele momento, nem aonde você está, e nem a maneira como você vai agir diante do teu acordar. Uma das energias que eu fui sentindo no meu acordar, que foi extremamente dolorido, para acordar para quem realmente eu vim fazer, para quem realmente eu estou, e aquele ser que habita em mim veio fazer na Terra, foi extremamente sofrido. Que eu tive aquela pseudo-morte, que eu morri e voltei, e aí eu tive que estar em contato, e passei 3 anos da minha vida buscando Deus, aquilo que eu tinha visto, sentido naquele momento de maior dor que eu tinha sentido fisicamente, porque a minha vesícula explodiu. É uma história muito longa, mas só para que quando a gente acorda na dor, que se transforma em sofrimento pela não aceitação. Quando começamos a aceitar, volta e daí você desperta. No despertar, se você não está convivendo com pessoas da mesma frequência, você não consegue avançar. Então aí que a gente começa a buscar os iguais, as tribos, que eu digo. Então a gente começa a buscar a tua tribo. Então você começa a encontrar seres, né, que também estão caminhando pela Terra, como humanos, e começa a fazer o movimento dessa energia. E aí há um grande despertar, porque daí nós acessamos o inconsciente coletivo daquela busca, daquela tua dúvida e daquilo que você está querendo encontrar. É o medo do desconhecido que o ser humano mais tem, essa resistência de despertar? Porque o medo é colocado, em especial, pelos pais, né? Na criança.
Então desce daí, não vai. Olha o quarto escuro, vou te colocar lá. Lá tem bicho. Então vai programando a criança a ter o medo. E no programar o ter o medo, você tem também as tuas programações como pai, como mãe que sou. Você tem as tuas programações que vêm dos teus pais, dos teus avós, bisavós. Vem no DNA junto. Não tem como evitar isso. Então, dentro da tua corrente, da tua célula primeva, existe já essa energia da tua família. Mas existe também a célula mor que comanda toda a humanidade, que é a mesma partícula que somos. Porque daí existe a energia divina, que houve a explosão, que se fez a imagem e semelhança, e daí cria-se um contexto. Então, quando essa célula desperta e o teu DNA é dominado, que é onde vem os teus maiores medos, você começa a fazer a integração. E quando você integra, a roda dentada integra, você faz a molécula da tua vida se colocar. Então, existem várias ferramentas para o despertar da consciência. Muitas. Mas se você não aplica no teu dia a dia, todos os dias ao acordar, você não aplicar o teu despertar, ele morre. Volta para o automático. Volta para o automático. O despertar seria a essência do novo ser humano que a gente deveria ser? Na realidade, é você realmente colocar em prática aquilo que tu já é, mas que você não está. Então, entre o verbo ser e estar, há uma grande diferença. Olha, eu falando com as mãos. Me disseram que eu falo muito com as mãos, né? Então, eu tô aqui tentando me segurar. Não precisa. O corpo fala, né? Sim, o corpo fala. Eu vou tomar um chazinho aqui, que foi me dado um chazinho. Pena que não tinha café, mas tudo bem. Próxima vez a gente providencia. Ah, que bom. Então, o abismo entre o acordar e o despertar é muito grande. Ele não é grande. Ele não é profundo. Ele não tem a profundidade. Ele tem a largura. Então, você está do lado de cada montanha e você está vendo o lado de lá. Olha para baixo e sabe que tu não quer cair e nem descer. Olha para cima e sabe que não tem nada para que te segurar. Então, o que você tem que fazer para alcançar o outro lado? Construir uma ponte. Este é o segredo do despertar. É você fazer a ponte que vai interligar este lado com o outro. E uma ponte segura. Então, passo a passo. Não dá para apressar, porque você já nasce pronto. Essa coisa, eu não estou pronto. Não, tu já nasce pronto. Porque o teu espírito é milenar. E ele veio, ele está em ti. Só que a pessoa busca fora. E na realidade tudo está dentro, Glacier. Conhece-te a ti? Conhece-te a ti mesmo e te liberta. Buscai a tua verdade e a verdade vos libertará. Que é isso que o grande irmão deixou para nós, o Cristo. Então você tem que olhar para dentro e buscar as tuas forças interiores. Com a ferramenta. Então você já tem a madeira para construir a ponte. O que te falta? O prego, o martelo. E mãos à obra. E criar a base para chegar lá. Então, qual é a tua base para chegar lá? Então, é a psicologia? É o quê? É a numerologia que eu encontrei? A minha base é a numerologia? É o Reiki? É o Theta Healing, que estão falando tanto agora? A barra de Axis? É a acupuntura? É um shiatsu? É uma luta marcial? Quantas pessoas se encontraram quando foram praticar uma luta marcial? E começam a se despertar naquilo. Então, é a base da ponte que vai interligar o lado de cá para o lado de lá. E aí você ter a paciência, que esse é o segredo, de ir colocando passo a passo. Como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, você vai ter esta peça tem que encaixar com aquela, e aí você vai indo, e aí você faz a tua ponte.
A autoajuda fala muito em derrubar os muros e construir pontes, né? Isso. E os muros é aquilo que está meio incrustado na nossa... É o próprio obstáculo que você coloca em decorrência do teu próprio DNA. Quando eu falo um pouquinho espanhol, estou com a minha amiga espanhola aí, eu falo dele. É o DNA que faz com que você já tenha dentro de ti as coisas que são tuas sombras, mas aquilo que também é tua luz. E aí você tem a opção de escolher, né? E normalmente se tem medo da sombra, mas se vive na sombra. Mas é porque ela você conhece, Glacier. Está dentro da área de conforto. Isso. A sombra tu conhece, você ainda não dá credibilidade à tua própria luz. E o pior é que vocês são baseados, eu digo vocês porque eu, com a graça do Pai, eu consegui hoje, por isso que eu tenho essa propriedade de falar, porque se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu não sou diferente de ninguém nessa estrutura como humana. O que eu tenho é uma construção sólida e uma base a qual eu creio 100%. Então as pessoas buscam a luz que é falsa, que é a luz dos outros. A luz está dentro, ela não está fora. Então quando você começa a dominar as sombras, mas para isso você tem que reconhecê-las, você começa a deixar brilhar a tua luz. E isso é fantástico. Essa segurança que tu traduz, assim, a gente comentou até na vez anterior, fica mais fácil de entender, né? Porque claro. Tu explica pelo... tu tem muito de homem, muito de coisa assim, de razão, né? Eu brincava quando eu comecei a interagir com Cristo, né? Que é ele o meu profeta hoje. Eu sempre fui católica, mas eu não tinha uma ligação forte com ele. Mas quando realmente eu tive um contato muito forte com ele, eu disse... Pai, me reconheço Santo Tomé hoje. Porque eu sempre fui de constatar. E eu sempre digo para as pessoas, até você que está me ouvindo agora, não acredita em nada do que eu estou falando. Não. Tu não tem que acreditar no que eu estou falando. Você tem que sentir com que aquilo que eu estou dizendo agora ressoa com a tua verdade interior. Se nesse instante o teu coração, você chegou a parar e está me escutando agora, e isso está chegando em você como uma verdade, é porque você encontrou alguém que está na mesma frequência e que fala a tua verdade. Mas não acredite nos outros. Tenha a credibilidade em você, projetando-se no outro. Esse é o segredo da humanidade. E buscar o conhecimento. E buscar conhecimento. É diuturnamente. Dá trabalho, mas... Dormir com livros do lado, na mesinha de cabeceira da cama. E acordou de noite, meu Deus, o que eu estou sentindo? Pega um livro e abre. Ali vai ter o teu conhecimento. Alguma resposta vem. Uma resposta. Vejam bem, amigos. Já se passou o primeiro bloco do nosso programa. Voltamos em seguida com a amiga numeróloga, que tem o prazer de ter no nosso estúdio novamente, Tânia Lima, uma reconhecida terapeuta holística de Caxias do Sul, de Curitiba e da América Latina. Tânia Lima. Voltamos em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos, amigos, com Cidade Aberta, hoje com Tânia Lima, no nosso estúdio, nos prestigiando com seus conhecimentos, que não são poucos. Tânia, voltando então à base, aquela que te deu essa segurança que tu disse que tu foi buscar e te deu. O que te garantiu, assim, que não, a numerologia para mim é o caminho, é o que vai me mostrar a luz?
Pois é, quando eu despertei, então, Glacir, eu comecei a me questionar mais, porque todo aquele que está desperto, ele questiona mais ainda, tá? Ele questiona e depois ele pergunta. E daí, nas perguntas, eu encontrei respostas. No questionamento, eu encontrei embates, porque eu estava sempre duvidando. Então, o questionador sempre está duvidando. Aquele que pergunta, aquele que pergunta, ele vai encontrando respostas, não se satisfaz com a resposta e continua perguntando. Bom, nas minhas perguntas, eu encontrei uma energia linda, que me acalmou muito, que foi o Reiki. Então, eu comecei estudando o Reiki. Mas eu não tinha respostas, eu tinha uma parte minha que se acomodou e começou a sentir mais energias. Só que eu não tinha respostas embasadas nas exatas. E aí eu tive 2 grandes mestres na Terra, Celina Fioravante e o Antônio Carlos Costardi, que eles começaram a me dar respostas diante dos embates, dos grandes questionamentos que existiam, entre eles e eu, e entre eu e eles. E nesse encontrar, eu fui fazer um curso de numerologia, básico, com a Sona e o Well de Londrina, na Ordem Rosa Cruz, onde eu fazia parte dos estudos. E eu busquei todas as respostas em todas as religiões durante 3 anos e não encontrava. Encontrei o Reiki 3 anos depois e logo em seguida encontrei a numerologia. E me apaixonei. Nossa, foi assim uma coisa divina. E comecei a me aprofundar, comecei a estudar a Cabala. Da Cabala me aprofundei mais na numerologia, e sendo que a numerologia foi justamente os grandes alicerces que eu tive que jogar no abismo e fazer a estrutura da minha ponte. Então, o Reiki me dava o aconchego, que eu chamo da mãe, a nutrição. Eu me nutria do Reiki para ter forças, para aumentar o meu poder pessoal, e na numerologia eu ter as respostas exatas do que eu precisava. Naquela época eu ainda tinha lojas, né, em Curitiba, e eu comecei então a pôr em prática os meus estudos. E eu fiz pesquisa de base, de campo mesmo. E eu comecei a analisar as pessoas. Eu comecei então, chegava na minha loja alguém que queria uma roupa colorida, eu já perguntava o dia, o mês e o ano. E se eu não encontrasse ali, eu já pegava o nome e a data de nascimento. Como dizia a minhas filhas, mãe, você virou uma chata. Aí eu disse que eu virei uma chata numeróloga. E eu comecei a ter respostas. Então eu fui testando os números. Literalmente. Foi batendo com batendo de frente, eu queria saber, eu queria entender. E eu queria ter as respostas. E fui me aproximando. E fui começando a ser autodidata. E fui começando a fazer uma coletânea das minhas informações, que a Tânia, uma coleta da Tânia, mas uma coletânea de numerólogos americanos, que eram os mais precisos e exatos. E os livros começaram a chegar nas minhas mãos. Não precisei ir buscá-los. Então eu ia fazer um curso, e daí uma pessoa falava do meu lado, já me dava de presente, e eu fui formando e comecei a estudar muito profundamente durante 3 anos, e eu devo muito às minhas filhas e ao meu marido na época que eu era casada, a paciência comigo de me aceitar nessa busca incessante pelas respostas. E dele pesquisa. Muitas pesquisas, Glacier, muitas. Foram mais de 3.000 pessoas que eu pesquisei, pedia licença, começava a dizer e... Encontrava na rua já... Eu percebia um arquétipo, como a pessoa se movimentava, como ela estava, como ela se vestia, e eu ia lá e perguntava, com todo respeito, né? Como ela... E batia. Pedia. Sempre. Sempre. Isso te tirou as dúvidas. Isso, e daí me deu respostas. Quando eu encontrei as respostas, eu olhei e disse, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Tá, tudo bem, eu tenho as respostas, e agora? E aí começaram a bater na minha porta, pedindo para que eu desse respostas a eles. E aí eu comecei a me tornar uma numeróloga.
Só que eu não me considero hoje uma numeróloga cabalista. Eu me considero uma decodificadora de números. Então, o que que eu faço? Você me dá um número e eu te dou um perfil e um arquétipo daquele lugar, daquela pessoa e de como tem que se trabalhar. Para nós leigos, o que é um arquétipo? Um arquétipo é a forma como uma pessoa veste um personagem. Ou é como ela se mostra para os outros. Ou como aquela empresa tem que agir e como ela faz para poder crescer diante da estrutura que ela se mostra. É como se um Pierrot tem um arquétipo. O palhaço tem um arquétipo. Pinta a cara, põe o nariz, põe o papel, põe a roupa colorida. Ele criou um arquétipo. Tá? Então, nós temos arquétipos. Né? Você criou um arquétipo com a tua careca. Isso aí. Não é? Claro. Eu Não com abro os mão, meus pai. colares. Então, as pessoas quando veem pessoas muito com colares, com anel ou com encharpes, né? Eu não pus a minha hoje que ficou meio pesado, mas já lembram de mim, porque eu tenho este arquétipo. É a tua... Todas as pessoas que eles encontram careca na rua, eles lembram de ti. Você é uma pessoa pública também, na cidade, muito contestador, né? É o teu arquétipo. Esse é o... É o arquétipo que tu cria. Sim. De onde vem a numerologia? Ela é uma ciência? Sim, ela é considerada uma ciência exotérica, né? E que mostra e que dá um aprofundamento mais exato daquilo que você realmente está buscando. Então, ela é considerada uma ciência. E qualquer coisa que queira estudar através da numerologia, tu vai buscar as respostas. Sempre. Sempre. Então, por exemplo, ontem mesmo eu atendi uma menina, uma estava em Canoas, a outra estava em Passo Fundo, e eu faço consultas online, né? E foi muito interessante, porque pelo arquétipo das duas e pelos números das duas, o nome da empresa que elas precisavam deveria ser para aquele material que elas queriam lançar no mercado. Então, eu faço uma pesquisa de campo entre os sócios, e daí eu trago a vibração para aquele momento, e aí eu digo a melhor cor, eu digo a vibração, o endereço onde tem que estar, tudo isso baseado nos números. Tudo. Na frequência. É uma frequência que você está vibrando para que isso entre em sintonia e que entre numa melhor coesão e que haja a roda dentada. Tanto que se vem uma pessoa se consultar comigo, eu já digo, olha, vocês dois não dão certo como sócios. Passa-se 3 anos, quebra a empresa. Aí um dos sócios volta. Bom, Tânia, não deu certo. E agora? Bom, agora você sozinho vai conseguir. Olha só. E é comum isso aí, né? Não fecha a frequência entre os dois, não tem as mesmas, né? Não dá. Não dá. Né? Isso é relacionamentos, toda a sociedade, né? Entre pais e filhos, como trabalhar essa energia. Tem que rolar. Se não rolar, tá fora. Isso aí. A material, o relacionamento espiritual, a numerologia busca tudo isso. Ela te dá respostas para tudo isso. Tem pessoas que já nascem pronto para a espiritualidade, são os mais céticos. Tem pessoas que já nascem prontos para ser grandes coordenadores, comandantes. Voltando para o espiritual, os mais céticos, os mais ateus? Você lembra alguém? Não, eu? eu sou muito de à toa que, né, que eu chamo. Mas normalmente as pessoas que já nascem com os seus dons fogem dele. Normalmente, né? Porque eles vão vibrar primeiro a sombra. Você só encontra a tua luz quando você dominou as tuas sombras. Isso é fantástico. Dominou a sombra, tá não feita. Tem como, não tem como. Fez-se a luz. Faça-se a luz. Faça-se a luz, e a luz foi feita. E quanto maior a luz, maior a tua sombra. Sempre. Se você colocar uma sombra aqui, quanto maior a luz bate, né? Tanto que quando o sol está em cima de ti, você não tem sombra. Então, quando você está totalmente conectado com a luz, a tua sombra desaparece. Mas quando você começa a duvidar dela, que o sol vai se pondo, a luz vai aumentando. A sombra vai aumentando, você perde totalmente a tua luz central. Essa é uma explicação de homem. Mas tem que ter razão. Mas tem que ter razão, gente, porque pela emoção a gente só se ferra. Não, a gente tem que ser metade razão, metade criatividade.
Não é emocional. Não é. Nós temos que ser criativos com o hemisfério direito, racionais com o hemisfério esquerdo. A junção dos dois dá a ponte que interliga e que te dá a inteligência. E quando você não é inteligente, você é sentimento. E quando tu é sentimento, tu morre. Só o sentimentalismo não funciona. Não dá para ser sentimentalista. Tu tem que ser criativo, racional e inteligente. Quando entra a emoção, o sentimento mesmo, que você se perde por ele, que é o apego, a carência, a dependência. Não decidir com a cabeça quente. Nunca se decide sem estar no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto certo da energia. Aí eu lembro de Cristo, a única vez que mostra que ele ficou brabo, né? Quando ele estava no templo e chegam os mercenários, né, para poder fazer as suas vendas. E ele sai e diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, vá ao templo, ore, mas nesse momento esqueça das coisas materiais, dos impostos, do que você tem que sobreviver. Se entregue. E na hora de trabalho, vibra o teu trabalho, tua sobrevida, tua vida, o que você necessita para conquistar os teus bens materiais. Então, não temos que viver só da luz e do on, não. Temos que ter o momento do on e temos que ter o momento do trabalho, da energia, da ação, da produção e de fazer o dinheiro. Fazer acontecer. Mas e é fácil, quando tu revela para as pessoas assim, ó, esse é o teu caminho, é fácil seguir a numerologia como para vencer essas sombras, essas coisas? Cada um tem um ritmo. Só não é fácil para aquele que quer continuar na sua zona de conforto. Para este, ninguém tira. Tem que querer. Tem que querer. Acordar, quem busca algo diferente está acordado. Despertar é buscar a fundo aquilo que te despertou, que te acordou. E quando você acordou e está desperto, é avançar todos os dias. Todos os dias eu faço experimentos. Todos os dias eu questiono alguma coisa. Todos os dias eu faço perguntas. Isso é juventude. Sim. Isso é juventude. Todos deveriam ser numerólogos. Por quê? Na realidade, eu brinco que a numerologia ela te dá respostas para tudo. Então, o que acontece? Se você sabe o arquétipo, conhece o número, você consegue realmente dar as próprias respostas. Então, todo mundo deveria ser numerólogo. Olha só. Para te ver, Tânia, que a gente começou no acordar e no despertar, mostrou a ferramenta que para ti é a mais exata, que é a numerologia, né? É a melhor ferramenta para mim, mas para você pode ser outra, para ti. Claro. Cada um tem que procurar. Respeitando os iguais e respeitando muito mais os desiguais. Os desiguais. É uma coisa difícil nos dias de hoje, né? Mas nós temos que aprender. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Até porque estamos nessa passagem aqui de... É só uma passagem. É só uma passagem. Só uma passagem. Essa é a parte mais difícil do ser humano. Entre eu abrir os olhos e o fechar os olhos, existe uma eternidade. Olha só. E essa eu acho que é a parte mais difícil do ser humano, né? Compreender uma vida toda de aprendizado, e daí de repente apaga, e daí... Mas continua. Pois é. E esse caminho aí para buscar, tá tudo nas sombras. Tânia, tá tudo na vida. Tá tudo na vida, tudo na vida. Só abrir os armários. Sim, aquelas só caixinhas. Só abrir. As famosas caixinhas. Só abrir. É tão bom. Te deixo com as palavras finais. Que você possa estar acordado. Com certeza, se esteve nos escutando até agora, está acordado. Mas que você desperte e que vá buscar você. Somente você. Somente por hoje, queira ser feliz e não ter razão. Aí você despertou. Hoje é hoje. Só por hoje. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço. Estúdios. É muito bom estar aqui. Muito obrigado. Pois é, amigos. É um assunto que a gente poderia ficar horas e horas aqui, né? E a Tânia sempre nos brinda com excelentes palavras, ensinamentos. E o que eu mais gosto nela realmente é essa franqueza, esse papo reto que ela tem com a gente, né? De dizer que tu te vira, problema teu, tu quer acordar ou tu quer ficar desperto, né? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Tenho certeza que vão gostar do programa de hoje. Até a próxima.